vocês estão? Se cuidem, viu? Continue se cuidando. Jesus te ama muito. E a Pro também. Tá certo? Se cuidem. Hoje a Pro vai contar uma história. E para você saber qual a história de hoje, você vai chamar a história da sacola mágica. Chame aí, história. Chame para ouvir qual a história que a sacola vai dar. Chamou? História. História? História. Funcionou. Vou pegar. Peguei a história. A história que a sacola mágica deu para a Pro contar para vocês é sobre a fila dos números. A fila dos números. Numa escola, preste atenção, numa escola bem distante, a professora e os alunos eram os números. Os números. O número 0 era a professora, que gostava de tudo organizado. Ela queria tudo arrumadinho. E quando ela ia para a sala, ela chamava os seus alunos, um por um, organizado em fila. E ela queria um atrás do outro, arrumadinho. O primeiro que ela chamava era o número 1. O número 1, que era o queridinho da turma, viu? O número 1 queria sempre ser o primeiro. Ele queria chegar primeiro em tudo. E ele correu e foi para trás da professora e ficou pertinho da professora de mãos dadas. Olha para o número 1. E depois do número 1, veio o número 2. O número 2 veio correndo também, porque ele queria ficar perto do número 1. E ele correu e chegou e ficou perto do número 1, olhando para frente, viu? O número 2 não ficou sendo diferente com o número 3. O número 3 também queria ficar mais perto da professora. E ele correu e ficou atrás do número 2. O número 3 ficou atrás do número 2, olhando para frente, igual o número 2, igual o número 1, olhando para frente. Atrás do número 3 vem o número 4, que saiu correndo para a fila também, todo arrumadinho, todo bonitinho, olhando para frente também, o número 4. Atrás do número 4 vem um número dando cambalhotas, pulando e querendo olhar para os seus colegas. O número 5. O número 5 veio correndo, ficou atrás do número 4. Mas o número 5 não obedeceu à professora. O número 5 não ficou olhando para frente. O número 5 ficou olhando para o seu colega que estava atrás. Quem que veio correndo para ficar perto do número 5? O número 6. O número 6 ficou perto do número 5, olhando também para trás. O número 5 não ficou olhando para frente, igual o número 4, igual o número 3, igual o número 2, igual o número 1. O número 5 ficou olhando para trás, para o número 6, o seu colega puxando conversa, desobedecendo a professora na fila. E o número 6 não ficou diferente do número 5. O
número 6 também ficou desobedecendo a professora. O número 6 ficou olhando para trás. Para quem que veio correndo todo arrumadinho, obediente? O número 7. O número 7 veio obedecendo a professora. Professora, professora. E ficou na fila todo certinho, todo obediente, olhando para frente. O número 7. E o número 6 ficou olhando para trás, para o número 7. E o número 7 obedecendo. E o número 6 desobedeceu. O número 5 também olhando para trás. Atrás do número 7 vem o número 8, que veio correndo. Espere por mim, espere por mim. O número 8 ficou atrás do número 7, também obedecendo a professora, olhando para frente. E atrás do número 8 veio o número 9, que veio também correndo e ficou atrás do número 8, olhando para frente. O número 9, o número 8 e o número 7 ficaram olhando para frente na fila certinhos, obedecendo a professora. Todos os números, exceto dois números que não obedeceram a professora. O número 1 obedeceu, 2, 3, 4, 5. 5 obedeceu? Nananina, não. O 6 obedeceu? Nananina, não. O 7 obedeceu. O 8 obedeceu. O 9 obedeceu. Obedeceram a professora na fila, um atrás do outro, olhando para frente, olhando para a professora. Todos ficaram na fila, na ordem crescente. A professora número 0, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos na fila, na ordem crescente. Do menor para o maior, que é o número 9. Os dois números que não obedeceram à professora, quais foram, crianças? Quais foram os dois números que não obedeceram? O número 5 e o número 6. Não é isso? Por que eles não obedeceram? Porque eles ficaram olhando para trás, para os seus colegas. E aí, continuando a história, todos os números, terminou a aula e todos os números foram para a sua casa. Todos os números foram para a sua casa. Tá certo? Foram para a sua... E voltando para as suas casas, a primeira casa que se formou foi a casa do número 10. Os números saíram da escola e foram para as suas casas e foram formar novas casas. A primeira casa que se formou foi a casa do número 10. O número 1, como sempre, muito organizado, ele queria tudo arrumadinho, então ele ficava sempre na frente dos outros números. Primeiro ele formou o número 10 na frente do 1, ele sendo o primeiro. Então, a primeira casa que se formou foi a casa do número 10. Aí, do número 10, formou a casa do número 10, vindo primeiro o número, como sempre, o número 1 na frente, formando o número 11. O número 11 é o primeiro número da casa do número 10. Depois do 10 veio o número 11. Como sempre, o 1 na frente, arrumando e organizando tudo. Atrás do número 11 veio, como sempre, o número 1, sendo
sendo o primeiro e depois o número 2, formando a casa do 10, o número 12. Atrás do número 11 vem o número 12. Atrás do número 12 vem o número 1 na frente, como sempre, o número 3 atrás, formando o número 13. O número 13. Atrás do número 13 vem o número 1, como sempre, na frente, o número 4 atrás do número 1, formando o número 14. Formando o número 14. Atrás do número 14 vem o número, como sempre, o número 1 e o número 5, formando o número 15. Número 15. Atrás do número 15 vem, como sempre, na frente o número 1, organizando tudo. Atrás do número 1, o número 6. O número 16. Atrás do número 16 vem o número, como sempre, o número 1 na frente e o número 7 atrás, formando o número 17. Atrás do número 17 vem o número 1 na frente, como sempre na frente, e o número 8, formando o número 18. Atrás do número 18 vem o número 1 na frente e o número 9, formando o número 19. Essa é a família, ó, do numeral 10. A família do número 10, quem é a família que está na casa do número 10? É a família. Número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Que legal, hein, crianças? Palmas para a fila dos números, que são muito organizados e eles formam novas casas. Gostaram da história, crianças? Então, aqui nós temos a casa do número 10. E dentro da casa do número 10, temos a família do número 10. Quem é a família do número 10? Repete aí com a Pro. Fale aí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É a família do número 10. Um beijo no coração, um grande abraço para todos.